Analisando assim, deixa eu dar uma passada então aqui geral. Olha, vamos lá. Grupo A, o Fluminense cabeça de chave, pega o Cerro Porteño do Paraguai, a Aliança Lima do Peru e o Colo-Colo do Chile. O grupo B, o São Paulo, pega o Barcelona do Equador, o Talleres da Argentina e o Cobresal do Chile. No grupo C, Grêmio, com o Estudiantes da Argentina, The Strongest da Bolívia e o Huachipato do Chile. No grupo D tem a LDU de Quito, né, que é do Equador, o Júnior Barranquilla da Colômbia, o Universitário do Peru e o Botafogo. No grupo E, Flamengo, Bolívar da Bolívia, Milionários da Colômbia e o Palestino do Chile. No grupo F, Palmeiras, Independente Del Valle do Equador, São Lourenço da Argentina e o Liverpool do Uruguai. No grupo G, Peñarol do Uruguai, Atlético Mineiro, Rosário Central da Argentina e o Caracas da Venezuela. E no grupo H, o River Plate da Argentina, Libertad do Paraguai, o Deportivo Táchira e o Nacional do Uruguai. Ô Dodô, eu acho também que o grupo C, o Grêmio também pode ter alguma dificuldade com o The Strongest à altitude e o Estudiantes, que é um time muito tradicional, tetracampeão da Libertadores. E acho que o São Paulo também com o Barcelona dos últimos 5 anos, é o único time fora de Brasil e Argentina que chegou nas semifinais 2 vezes. E o Talleres da Argentina também, que sempre incomoda, né? Eu acho que no panorama geral, assim, eu acho que todos os brasileiros têm boas possibilidades de passarem todos. É claro que você vai encontrar um adversário ou outro que tem mais qualidade e tem a questão da altitude, como a gente falou aqui. Mas eu acho que eu gostei do sorteio e os brasileiros eu acho que não vão ter vida fácil, porque Libertadores nunca tem vida fácil, mas eu acho que todos vão passar dos grupos. Falar com a gente durante o programa. Grafa, aqui estão os grupos. Flamengo com muita facilidade nesse grupo E, com Bolívar, Milionários e Palestinos? Não, facilidade não, mas é um grupo tranquilo, né? Que não muitas... Vai tomar gol nesse grupo aí, o Flamengo? Acho que o Flamengo vai tomar gol só na semifinal, se chegar. Mas é tranquilo o grupo do Flamengo. Acho que o maior adversário dos brasileiros nessa fase também é a logística, né? Os países mais longe, né? Quando você vai na Venezuela, Peru, Bolívia, altitude, essas viagens mais longas pesa bastante. Às vezes é mais fácil pegar um time da Argentina, do Uruguai, de qualidade técnica melhor, mas essa primeira fase, acho que para os brasileiros será tranquila. Você sabe que, só pegando uma carona nisso que o Grafa falou, na hora que você conversa com os jogadores e comissões técnicas, todos eles preferem pegar um adversário do mesmo nível, que te dê mais trabalho na parte técnica, do que pegar a altitude pela frente. Porque você mede forças, mas aqui pertinho, e no final de semana você já está livre para jogar o brasileiro. Quando você joga contra esses times de altitude, principalmente os bolivianos, você tem a dificuldade do confronto e carrega para o final de semana do Campeonato Brasileiro, ou seja, de 2 competições diferentes, o peso físico do desgaste de jogar lá em cima. Então, a gente tem uma avaliação muito técnica. Nessa questão de logística, Caio, quem que você acha que tem mais facilidade? O Fluminense, por exemplo, vai a Assunção, que é rapidinho. Colo-Colo no Chile, ali em Santiago também é um voo não tão longe. Lima um pouquinho mais longe, né? Mas também é uma capital, é um voo mais fácil de se fazer. De repente, é uma logística mais interessante, né? Em cima disso, analisando a altitude, talvez o Galo tenha se dado bem, né? Porque são viagens mais curtas. São viagens que você vai até fora de casa. Mas Caracas é longe, hein? Caracas é bem altitude, longe, né? Mas é um tiro até lá em cima, é bem longe. Caracas deve dar umas 7 horinhas de viagem. Tudo isso? Achei que fosse mais perto. Olha só, Fluminense, Cerro Porteño, Colo-Colo e Aliança Lima. Desses, que vocês acham que vai ser o adversário mais difícil? Quem você acha que é o adversário mais complicado para o Flu? Olha, a gente vai falar um pouquinho dos times, né? O Aliança Lima tá em 7º hoje no Campeonato Peruano. O Colo-Colo está em 6º no Campeonato Chileno. E o Cerro Porteño em 5º no Campeonato Paraguaio, né? Então, se a gente for fazer uma análise do que estão produzindo agora os times, 5º no Campeonato Paraguaio, 6º no Campeonato Peruano e 7º no Campeonato Chileno, são campanhas fracas, Alguns né? desses vieram da pré-Libertadores? Já jogaram? Eu acho que o Colo-Colo. O Colo-Colo. Então, mas acho que o já jogou, né? Já jogou alguns jogos da Libertadores, chega um pouco mais preparado. O Cerro Porteño desses aí, eu acho que é o mais chato.
Eu acho que também o Cerro Porteño. Mas o Colo-Colo, por ter jogado já a pré-Libertadores, pode causar algum problema. E o Cerro Porteño tem alguns brasileiros jogando lá, né? Tem o Brock, tem o Edu, centroavante, que era do Cruzeiro. Pires da Mota, que jogou no Flamengo. Pires da Mota. Então jogou no... adversário chatinho, lá, né? cardíaco. Complicado jogar lá. Olha só, a gente tem alguns números dos brasileiros na Libertadores, começando pelo Fluminense, que é o atual campeão. O artilheiro histórico, Germán Cano, com 16 gols. Ano passado ele foi o artilheiro da competição. Ele foi o rei da América também, né? O Cano. Então eu acho que o Fluminense não terá muitas dificuldades nessa chave, até por logística e pelos confrontos contra esses times que estão mal nos campeonatos nacionais, né? Bota aí o grupo B, então, para a gente começar a analisar. Grupo do São Paulo. São Paulo tricampeão há muito tempo, né? Que não entra com uma expectativa tão grande, né, Caio? São Paulo, que é campeão da Copa do Brasil, entrou pelo título da Copa do Brasil, pega o Barcelona de Guayaquil, né? O Barcelona do Equador, o Talleres, da Argentina, sempre complicado, e o Cobresal, um time do deserto chileno. Alguém já jogou no deserto aí? Eu já joguei em Calama, contra o Cobreloa 2004, pelo São Paulo. Também no Chile, né? Também no Chile. Mas dessa chave do São Paulo, apesar do São Paulino hoje estar de cabeça quente por conta da desclassificação, é um grupo difícil. Porque você pega um Barcelona, você já trouxe a informação, é um time que sempre está chegando nas competições internacionais. Você tem um Talleres, que é um time argentino que já tirou o São Paulo, inclusive, de uma pré-Libertadores alguns anos atrás. O Cobresal, não. Esse aí acho que é vice-lanterna do campeonato chileno. Esse aí deve somar um total de 0 pontos durante a chave. O Barcelona está em 8º no equatoriano, né? Só que só tem 3 jogos ainda disputados. O Talleres está em 3º na chave que ele disputa no campeonato argentino. E o Cobresal é o vice-lanterna no campeonato chileno. Então, tu acha que o Cobresal não faz nenhum pontinho, cara? Nenhum. Acho que não vai fazer mal para ninguém. É? Vai ser uma grande viagem para você ver o deserto do Atacama. Tirar foto de cima do avião, tirar né? foto, trocar a camisa e voltar para focar no Brasileirão. Você acha que dá até para botar time misto? Não, eu acho que não dá para brincar com o Libertadores. Libertadores, não? Tem que entrar com força máxima sempre, cara. Vamos lá, a história do São Paulo na Libertadores, tricampeão em 92, 93 e 2005. Não participou em 23, artilheiros históricos, Luiz Fabiano, 14 gols, e Rogério Ceni, 14 gols. 2 ídolos máximos com a camisa tricolor, né? O Rogério e o Luiz Fabiano. Hoje a gente teve uma reunião no São Paulo e foi batido o martelo com a permanência do Carpini. Me surpreendeu até o São Paulo ter essa reunião para discutir uma possível demissão do Carpini. Mas eu estou lá no Rio, muitas vezes estou um pouco fora de um assunto mais quente aqui de São Paulo. Era para tudo isso? Mesmo o São Paulo tendo sido campeão da Recopa Brasileira, da Supercopa Brasileira, saindo para o Novo Horizontino, era para essa reunião ter acontecido? Do Caio, que estão aqui em São Paulo, a temperatura está quente assim? Cara, assim, eu não sei o que o Caio acha. Eu acho que você, quando está no São Paulo com uma expectativa grande que o São Paulo criou para a temporada, e por mais que você está jogando no Campeonato Paulista, que é o campeonato de preparação, ainda mais para o São Paulo, que tem a temporada que vem pela frente, o desempenho do São Paulo caiu um pouco. E aí, quando o desempenho cai, a torcida pega no pé, fica preocupado. O São Paulo foi eliminado pelo Novo Horizontino, que tem um bom time, mas ninguém esperava isso. O Morumbi estava lotado e o desempenho caiu um pouco. Então, eu acho que a diretoria do São Paulo trabalhou bem, não demitiria. Trabalhou bem, contratou faz pouco tempo, acho que 2 meses e pouco, o Carpini tem de São Paulo, 14 jogos. Eu acho que é um recorte muito pequeno. Se a diretoria e o pessoal, que eu sempre falo, da gestão de futebol de São Paulo entendem que o Carpini é o cara certo, eles demoraram, até o presidente deu uma entrevista falando que eles pensaram bem no nome do Carpini para trazê-lo. Então, eu acho que trabalharam bem, acreditaram no trabalho dele, e agora ele vai ter um tempo aí, quase um mês aí pela frente, para conseguir trabalhar o time. E é aquilo que a gente falou. Você num time grande, você tem que controlar a gestão daquilo que você tem de elenco, porque você conta com jogadores que são jogadores que querem jogar a todo momento, conta com cara feio, então você tem que ter esse jogo de cintura. E eu acho que o São Paulo acertou em deixar o Carpini. Caio, era a sua opinião também, até porque o Carpini vai ter esse grupo pela frente e um time muito pesado em Libertadores. E uma expectativa muito grande do torcedor. Eu acho que é acertada a permanência do Carpini. Sempre tem que ser dividida a responsabilidade de uma desclassificação entre grupo de jogadores e comissão técnica.
Ontem, primeiro que a gente vai falar mais para frente sobre o Campeonato Paulista, tem que reconhecer o mérito do adversário, um Novo Horizontino que não perdeu para nenhum dos grandes. Ganhou do Corinthians fora de casa, ganhou do Santos fora de casa e empatou com o Palmeiras. Analisando o trabalho do Carpini, o que eu acho é que ele ainda está um pouco... Eu discordo um pouquinho das substituições. Eu acho que na hora que ele mexe no time, ele deixa um pouco a desejar. Ou porque demora para mexer, ou porque escolhe jogadores que, para aquele momento do jogo, na minha avaliação, não são as melhores opções. E ontem foi isso que chamou a atenção no Morumbi. Você ter um Rames à disposição e demorar para colocar ele em campo, você perder o Ferreirinha como perdeu logo após o gol, ainda no meio do primeiro tempo, e o Eric entrar muito mal, muito abaixo do que a gente está acostumado a vê-lo em campo. Tudo bem, então, uma coisa é o jogador entrar mal, Caio. Outra coisa é uma escolha errada do treinador. O treinador pode ter escolhido certo e o atleta não ter ido bem. Em outra modificação? Em relação a essa modificação, ele escolhe certo e o Eric vai mal? Sim. Ou você acha que ele escolheu errado? Eu acho que ele escolheu errado. Qual seria a tua opção naquele momento? Entraria com o Rames, jogaria o Lucas pro lado do campo, você ficaria com o Luciano de um lado, com o Lucas do outro, o Rames flutuando por trás do atacante. O Rames já tem essa condição de jogar aí 70 minutos, 60 minutos? Eu não sei se tem, só que tá muito fácil pro Rames. Tá muito cômodo para ele entrar nos últimos 15 minutos e tentar resolver o jogo. Como é que você testa o jogador? Como é que você dá a resposta para a arquibancada? Bota o cara para jogar. Bota ele 1, 2, 3 jogos. Ontem era um jogo grande. Ontem era um jogo que valia eliminação. Ontem eu queria ver o Rames desde o início, ou no momento que o Ferreirinha machucou, colocaria ele para ter velocidade com o Lucas pelo lado do campo, uma referência na frente que faz com que um meia das características do Rames precisa ter esse 1-2, essa tabela, até essa parede para ele finalizar de fora e meia distância, e o Luciano flutuando de fora para dentro. Ali eu acho que você estaria mais preenchido e até para ele dar uma resposta pro torcedor, se o Rames não vai bem, falar assim, olha, vocês estão me cobrando uma situação em que ele ainda não consegue entregar. É isso. Isso a gente está analisando o Carpini. Sim. Agora eu vou falar do Rames. Tem que bater o pênalti. Tem que bater o pênalti. Se ele tem um salário de jogador de nível de seleção colombiana, se ele é jogador de Copa do Mundo, se ele é titular da seleção do país dele, se ele está com 60 mil pessoas no estádio gritando o nome dele, que ele não bata entre os 5. Mas na hora que vai dar alternada, um líder nessa hora fala, deixa comigo, bato eu, porque eu estou acostumado a lidar com essa pressão. Ali eu acho que ele errou. Eu também acho. Isso aí eu tô com você. Não, o jogador grande tem que estar nas horas decisivas. Eu acho que errar faz parte, mas ele tem que botar a cara para definir. Eu também acho que o Rames poderia ter batido o pênalti. Agora, a questão dele jogar ou não depende dele, né? Eu acho que para ele jogar, o cara tem que colocar ele para jogar. Eu acho que o Carpini trabalhou bem mal nos últimos 2 jogos do São Paulo, principalmente. E por isso que teve a cobrança toda. E a gente sabe que hoje em dia as informações, todo mundo tem opinião. E aí fomenta bastante coisa. E eu acho que é certo o Carpini ficar. Agora, ele tem esse tempo para ele melhorar essas coisas. As substituições dele realmente não são boas. Os últimos 2 jogos foram muito ruins. Agora, em relação ao jogador, cara, ele tem que pôr o cara para jogar. O cara não pode ir lá e pegar no pescoço dele e falar, me põe para jogar, né? Quando a gente fala das substituições, né, Edu? Não é só o Rames Rodrigues. Ah, não, a gente não está analisando só um jogador, porque a gente concentra muito, o trabalho vai bem porque botou ele, ou não vai bem porque não colocou ele. Eu acho que ontem a dificuldade que o São Paulo tinha de um time muito bem armado e que marcava muito forte era na saída de bola. Primeiro, você perdeu o Beraldo, que é um zagueiro construtor. Você já não tem esse passe qualificado ali de trás que, de repente, salta a primeira linha de marcação e faz com que essa bola chegue um pouquinho mais limpa nos homens de criação. E você tem um Rafinha que funcionava muito bem. E, sou fã do Rafinha, hein? Rafinha tem uma carreira fantástica, mas ele funciona hoje muito mais como terceiro zagueiro, liberando o Caio Paulista do outro lado. Na hora que você perde o Caio Paulista e o Wellington não tem a mesma qualidade de apoio, um jogo em que você precisa atacar, que você precisa chegar ao fundo do campo, que você precisa mexer... Você tem que soltar, né? Você tem que colocar o Igor Vinícius ou o Moreira. Então não é só o Rames. Quando eu acho que o Carpini está errando nas substituições, é na leitura e nas soluções que ele tem apresentado no banco de reservas. Eu acho até que o Rames, Roger, é a parte menor, porque o São Paulo está um time vulnerável, está tomando muito gol e está com dificuldade enorme de criar jogadas, de criar situações de fazer gol. Então, acho que é um trabalho em conjunto do técnico com os jogadores, e a parte técnica tem que entrar em ação também, né? Porque os jogadores também não fizeram um bom jogo. O São Paulo não tinha o Caleri, mas estreou um centroavante e o time criou muito pouco. E está tomando muito gol, né? Então, isso aí tem que ser corrigido. E a questão do Rames, aí é a questão de você conversar, porque você ter o Rames... Esse assunto tá mal explicado, né, Dodô? Tem que chegar... E daqui a pouco a gente vai falar sobre o São Paulo. Vamos voltar aqui pro assunto Libertadores, porque a gente tá precisando mostrar
todos os grupos. Vamos para o grupo C, ó, o Grêmio, que para mim tem um grupo bastante enrascado, né? Estudiantes de La Plata, The Strongest da Bolívia e o Huachipato do Peru. O Huachipato eu também acho que é um adversário mais tranquilo. Mais tranquilo. Não tanto quanto o Cobressal, mas eu acho que é bem palpável para o Grêmio, tanto na ida quanto na volta, e vai sofrer muito na altitude na Bolívia, em La Paz, e na Argentina é um jogo aberto aqui, tanto na ida quanto na volta, né, Grafa? Estudiantes é sempre um time muito tradicional, né? Acho que o Grêmio, os Estudiantes tem tradição, tem história, tem camisa, não são 6 pontos garantidos aí. Eu acho que contra os Strongs o Grêmio tem chance, sim, de vencer lá, vai sofrer, mas é um grupo assim... Na pior das hipóteses, o Grêmio passando em segundo, mas acho que eu tenho certeza que eu penso que o Grêmio vai passar em primeiro, vai conseguir um bom resultado contra os Estudiantes lá, um empate talvez, Strongest e o Huachipato, né? Pelo menos 6 pontos aí são garantidos. Rogério, uma informação legal. Aumentou em 5 milhões de dólares o prêmio da Libertadores desse ano em relação ao que foi o ano passado com o Fluminense. Sabe de quanto está a premiação para essa temporada? Quem levar a Libertadores sabe quanto ganha? 23 milhões de dólares. Que isso, hein, Nada Caio? mal, hein? Nada mal. Uma bela motivação, né? Olha aqui, o Estudiantes é terceiro na chave dele no Campeonato Argentino, The Strongest é segundo, mas numa chave de 4 lá no Campeonato Boliviano. O Huachipato é 10º no Campeonato Chileno em 5 jogos, né? Então, fazendo o resumo aqui, não tem nada muito bom, mas também o Huachipato fora dessa lista, mas The Strongest dentro do esperado, Estudiantes também. Lembrando que na Argentina são 2 grupos de 14. Então, o Estudiantes na terceira colocação do grupo dele. Grêmio na Liberta foi campeão 3 vezes, né? Tricampeão, 83 com o Renato, 95 cabecinha chato, o Jardel, que está aí na foto, e o nosso querido Paulo Nunes. E 2017, naquele time do Luan, do Arthur, timaço também, que ganhou do Lanús na final. Em 23 não participou, e o artilheiro histórico é o nosso cabecinha chata, mais português do Brasil, o Jardel, cearense mais português brasileiro. Abraço, meu querido. Então, no grupo C a gente fecha com o Grêmio classificado também, né? Grêmio Estudiantes? Grêmio Estudiantes. Fecha, Dudu? Fecha, Grafa? Fecha. Pode acontecer alguma coisa aí, mas Grêmio Estudiantes. Vai que... Pode acontecer o quê, Grafite? Rapaz... O que pode acontecer? Sei não, velho. O The Strongest? Talvez, pode Tirar os argentinos? fazer 3 jogos bons em casa, conseguir 9 pontos, já pensou? Vai São fortes lá, bem... né? Quando vem pra cá... 2005 São Paulo joga lá, 2005 nós jogamos lá, foi difícil, foi 2-2, se eu não me engano. É difícil jogar lá, não é fácil não. Não, lá é sempre difícil, né? E cada vez mais o sofrimento a gente mostra os brasileiros. Lembrando que o Fluminense foi agora disputar a Recopa em Quito, né? Tomou 1-0 lá e teve que volver no Maracanã para reverter o resultado. Roda aí, do C a gente vai pro D. Grupo D é o grupo que até a última bolinha não tinha brasileiro, mas saiu o Botafogo, é a LDU de Quito, Júnior Barranquilla da Colômbia, Universitário do Peru e o Botafogo. Botafogo entra forte, né? Depois dos 2 jogos contra o Bragantino, ganhou no Rio, empatou 1-1, que o Bragantino já é uma equipe forte, né? Então se consolida nesse grupo, para mim até como favorito. Para mim é o melhor time do grupo, o Botafogo. Hein, Dodô? Eu também acho. Eu acho que o Botafogo, depois que classificou entre os 4 para a fase de grupos da Libertadores, tirou um peso. Isso é fundamental para o time ter um pouquinho mais de tranquilidade e confiança, tanto que a torcida nem está dando muita importância para o Campeonato Carioca, que ficou para trás. O LDU sempre é chato. O LDU é um time duro, chato, jogar lá nunca é legal. E o Júnior de Barranquilla sempre tem aquela questão do jogo colombiano, forte, técnico. Eu acho que o Botafogo é o favorito, mas não vai ter facilidade, não. Só lembrando, o Botafogo hoje confirmou a contratação do Oscar Romero, né? Eu acho que sim. Eu li no ge.globo, se tiver alguma novidade, me passa aqui no ponto. Mas o Oscar Romero foi confirmado como novo reforço do Botafogo, é irmão do Romero do Corinthians, só que é um jogador que joga mais pelo centro do campo, sim, é mais meia do que atacante. É um bom jogador, estava jogando futebol argentino, se não me engano, jogou no Boca na última temporada, ou penúltima temporada. E é importante... São Lourenço, eu acho. É importante você ter jogadores, um elenco que te proporcione, de repente, disputar mais de uma competição em alto nível.
Mas concordo com vocês, acho que sim, que o Botafogo e a LDU são os favoritos no grupo, apesar de todo o respeito que eu tenho aí ao futebol colombiano. Só para eu dar aqui, a LDU está em 7º no Campeonato Equatoriano, o Júnior Barranquilla em 5º no Campeonato Colombiano e o Universitário está sobrando no Campeonato Peruano, é o líder da competição. Então a gente vê só os escudos, né? E fala assim, o Júnior Barranquilla e a LDU vão incomodar, mas quem está bem no Campeonato Nacional é o Universitário. Com essa informação do Universitário, eu já vejo o Botafogo numa chave mais enroscada. Porque não seria uma chave fácil por conta do Júnior e da LDU, mas quando você tem um Universitário fazendo essa campanha que você acabou de falar, então você vai ter que realmente, não pode bobear, não pode tropeçar. Mas eu acho que o Dudu foi muito feliz quando ele fala de virar a chave, de esquecer o que foi o Campeonato Brasileiro, e isso está muito atrelado à consistência que o Botafogo apresentou nos 2 jogos contra o Bragantino. Porque se você ganha um e perde o outro, você vai buscar nos pênaltis, fica ainda aquela dúvida. Na hora que você ganha em casa, com esse cara do telão que está jogando muita bola, impressionante como o Júnior Santos está sendo decisivo para o Botafogo e consegue arrancar um empate fora de casa. E jogando 70 minutos com um jogador a menos, né? Com a menos, é verdade. Você consegue apagar um pouquinho o que foi o Campeonato Brasileiro do ano passado, se é que é possível, e virar a chave focando nessa Libertadores e nessa temporada. Olha só, o Botafogo na Libertadores foi semifinalista em 63 e 73, não participou em 2023 e o artilheiro histórico é o Júnior Santos com 8 gols e os 8 gols feitos nessa Libertadores, né, Dudu? Essa fase pré conta os gols para a Libertadores toda? Conta. Então ele vai... Ele já larga com 8. Vai largar com 8 na frente. Mas legal que vem um reforço para o meio-campo, que o Botafogo precisa de mais um jogador ali para o meio. Até para dar um descanso para o Eduardo. E você tem o Jefinho e tem o Luiz para entrar, né? Que são 2 jogadores importantes, mais o Júnior. Acho que é um Botafogo forte, cara. Um Botafogo que desenha aí um time competitivo. Mas com o Júnior jogando tudo isso, só um deve entrar, não, né? Não tô falando nem que vão jogar. Tô falando que você ganha corpo, né? Sim, e corpo, tudo que o Botafogo precisa... precisa para disputar a Libertadores, principalmente o meia, brasileiro. porque o Botafogo tem o Edu, que é o cara que é o cérebro do time ali, mas se você tem um Romero para você também ter ali no grupo, é importante. Vamos para o grupo E, grupo do Flamengo. Flamengo que a gente viu que já teve tarja aqui, né? Na tela aqui, o torcedor já está animado, está empolgado com o grupo do Flamengo, já falou assim, vai ser o primeiro tetracampeão da Libertadores brasileiro, o Flamengo. Vamos passar então aqui o grupo do Flamengo, o Bolívar também, um time que joga em La Paz na altitude, o Milionários da Colômbia e o Palestino do Chile. Eu acho que para mim é um grupo até fácil para o Flamengo, até porque o Flamengo deve ser o melhor elenco dessa Libertadores, né? Mais uma vez, né? Na hora que você olha, mesmo com a dificuldade da altitude, você não olha só e vê o Flamengo classificando no grupo E. Você vê potencial para ele ter a melhor campanha da primeira fase. Porque os adversários realmente, respeitando novamente a altitude, não estão à altura do Flamengo. Pelo que o Flamengo tem jogado, pelo nível de investimento, pela forma como esse time arrumou essa defesa depois da chegada do Tite, eu acho que vai nadar de braçada. E isso conta bastante, né? De você ter a melhor campanha, né? Até a final, né? Porque você vai jogando sempre jogando em casa. Isso tem que... O Milionários na Colômbia está em 15º no Campeonato Colombiano. O Palestino está na 5ª colocação do Campeonato Chileno. E o Bolívar é líder da chave dele do Campeonato Boliviano, né? São chaves de 4 times e o Bolívar está na liderança. Mas o Flamengo vai nadar de braçada. Grafite, quantos gols o Flamengo sofre nessa primeira fase? Hein? Se sofrer 2 vai ser muito, viu? Sofrer 2 vai ser muito. Tá, mas tá vivendo... Um na altitude, aquela bola vadia, que vem balançando, né? Um chute de média distância, aquele chute que é encanado, o cara pega na cara dela. O Palestino do Chile classificou na Bacia das Almas, né? Venceu a ida 3-0, né? Tava perdendo 3-0 a volta. Não, venceu por 3-1 a ida, tava perdendo 3-0, fez um gol e acabou se classificando nos pênaltis. Mas o Flamengo não vai ter dificuldade nenhuma nesse grupo, não. Bom, o Flamengo, tricampeão da Libertadores, 81, time do Zico e companhia, 2019, time do Gabigol e companhia, 22, Gabigol e Pedro lá na frente, Gabriel, que foi 19, foi artilheiro da Libertadores, acho que 21 também, 22 foi o Pedro,
Então o Flamengo, mais uma vez, entra muito forte na Libertadores, muito favorito no seu grupo. Em 2023, caiu nas oitavas para o Olímpia do Paraguai, time que logo na sequência enfrentou o Fluminense. E o artilheiro histórico é o Gabriel, com 30 gols. E o Gabriel, se eu não me engano, é o principal artilheiro brasileiro da Libertadores, já ultrapassou o Luizão, não é isso, É Caio? isso, é isso. Se tornou o maior brasileiro, maior artilheiro brasileiro em todas as edições de Libertadores. Então vamos lá, temos o grupo F aí. Grupo F é o grupo do Palmeiras, do Verdão, também outro que entra favorito, não só no grupo, mas também para conseguir aí um tricampeonato nesses últimos anos, nos anos mais recentes. Independente Del Valle, do Equador, São Lourenço, da Argentina, e o Liverpool, do Uruguai. Quem que pode incomodar um pouquinho mais esse time do Palmeiras aí nessa primeira fase? Eu acho um grupo bem complicado, Rogério. Acho que o Palmeiras sai em primeiro porque vejo o Palmeiras com uma consistência de trabalho depois da chegada do Abel, que quem está desesperado é o Independente, o São Lourenço, o Liverpool. Nenhum deles queria pegar o Palmeiras pela frente e está confirmando isso também no Campeonato Paulista. Mas é uma chave que aqui não tem moleza. Eu não vejo nenhum desses três times aqui você pode poupar, aqui você pode negociar alguma coisa. Não, são 3 jogos no limite. É a classificação? Manda. São Lourenço em 9º no Campeonato Argentino, Liverpool em 11º no Campeonato Uruguaio e o Del Valle em 1º no Campeonato Equatoriano. Aí não estou analisando camisa, mas sim em retrospecto mais recente, eu acredito que o Independente Del Valle brigue com o Palmeiras pela essa classificação. Eu acho que os dois classificam. Eu também acho. Os dois classificam. O Del Valle vem muito forte já há bastante tempo. É um time que tem feito um trabalho espetacular na base. Sim. Todos os grandes jogadores do Equador que têm surgido aí para o mundo saem do Independente Del Valle. É um time sempre muito enjoado de jogar contra, né, Dor? O equatoriano hoje em dia é complicado. E o time do Independente Del Valle tem um jeito de jogar já que é o DNA, como você falou, da categoria de base. O Palmeiras vai ter dificuldade, mas o Palmeiras, para mim, junto com o Flamengo, continuam sendo os times a serem batidos na América do Sul aqui. Eu não tô achando essa chave muito difícil pro Palmeiras, não, como você, Caio. Eu tô mais generoso com o Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras vai passar com facilidade aí. Obviamente, o jogo mais complicado, o Independente Del Valle, principalmente lá, né? Sim. O Independente Del Valle já teve na chave do Palmeiras há 2 anos atrás. E o Palmeiras goleou em casa o Independente Del Valle. Vamos para... Tomara. Vamos para o grupo. O Palmeiras é o F, é isso? Vamos para o próximo, FG. Grupo G, grupo do Galo, grupo do Atlético Mineiro, que para mim também entra como favorito nesse grupo, até porque pegou para mim o adversário mais fraco, cabeça de chave, que é o Peñarol do Uruguai. Os clubes uruguaios não estão bem já há bastante tempo no cenário sul-americano, até porque os craques uruguaios estão tudo aqui, né, Dodô? Tá tudo aqui. No outro dia eu estava falando que eu acho que é o ano em que a gente tem mais uruguaio no futebol brasileiro. No futebol carioca, com certeza. O Flamengo tem o lateral direito e o lateral esquerdo. Tem o De La Cruz, tem o Arrascaeta. No Vasco tem o Pumita. O Botafogo, os 2 laterais direitos são do Uruguai. Então, o que tem de Uruguai no Rio de Janeiro aqui. É uma Terãs no Fluminense. Tem um monte de Uruguai no Rio de Janeiro. Rosário Central, na Argentina, e o Caracas, da Venezuela. Grafa. Os bons que não estão no Rio estão na Europa. Né? Grafa, e aí esse grupo Galo? É tranquilo, eu acho que não vai ter dificuldade. O Peñarol é uma camisa pesada de história. Rosário Central, uma equipe argentina, pode complicar alguma coisa, mas pela maneira que o Galo tem jogado, vem jogando, o Filipão conhece muito bem a Libertadores, sabe como é organizar as equipes para jogar fora de casa, para jogar em casa. Acho que o Galo não vai ter problema nesse grupo, não. Deve brigar aí o Rosário Central e o Peñarol pela 2ª vaga. Rosário é 8º no Campeonato Argentino, Caracas 8º no Campeonato Venezuelano e o Peñarol é líder do Campeonato Uruguai. Eu acho que vocês resumiram de uma maneira perfeita onde estão os principais jogadores uruguaios. Mas a gente tem que lembrar que é o atual campeão mundial sub-20, vem uma safra muito boa, a seleção se reencontrou com o Bielsa, então é uma camisa pesada e acho que vai dar trabalho.
O Penharol? Eu acho que o Galo vai ser líder, o Galo tem tudo para passar com tranquilidade. É porque o Galo não tá jogando bem, né? Não, mas acho que vai passar. Acho que o Galo é o passar. melhor disparado desse grupo, mas é que o Galo não tá jogando bem, né? Ainda não se encontrou com, pelo menos no Campeonato Estadual. Ontem perdeu de novo no Campeonato Estadual, perdeu pro América 2-1. Mas passou para a final porque tinha ganho por 2-0 o primeiro jogo. Mas tem esse cara, né, Dodô? O Atlético resolve, né? Esse cara é sacanagem. Atlético Mineiro na Libertadores foi campeão em 2013, caiu nas oitavas em 2023. Caiu para quem? Pro Palmeiras, não foi? Palmeiras nos pênaltis, não me engano. Não, foi o gol que o Paulinho perdeu no Allianz. Não foi nos pênaltis, verdade. Agora, Roger, eu acho que a gente não passou pelo histórico do Palmeiras. Se a gente puder voltar... Porque a gente passou o histórico de todos os brasileiros na Libertadores. A gente mostrou no telão, se bobear, eu não falei. Se a gente conseguir mostrar, então, o histórico, foi erro meu. O Palmeiras na Libertadores, campeão em 99, 2020, 21. Caiu nas semi em 2023 pro Boca. E o artilheiro histórico é o Rony, com 21 gols. Rony Rústico. Não, é só porque... Não, justo. Eu deveria ter falado muito bem que você lembrou. De você que eu nem foi uma falha minha. Que eu não falei, não, 21 gols, velho. Passou, a gente põe de novo, tá tudo certo. O Rony tem 21 gols, velho. É gol pra caramba, hein? É gol pra caramba. E dois detalhes, né? Tanto o Gabigol como o Rony, que são os maiores artilheiros de Flamengo e de Palmeiras em Libertadores, hoje não são nem titulares. Hoje são opção para entrar durante o jogo. Pra você ver como o futebol muda e para você ver como esses dois elencos são muito fortes. E para mim, volto a dizer, são os dois favoritos brasileiros, mais uma vez, para essa competição. E é isso, né? Podem ser os primeiros brasileiros a conquistar o tetracampeão da Libertadores. Palmeiras tricampeão, Flamengo também tricampeão. Mas São também... São Paulo e Grêmio. Mas eu tô falando desses dois favoritos, né? Mas, obviamente, é isso, né? Tem São Paulo, tem Grêmio, tem Atlético, tem Fluminense, tem Botafogo, os times também muito fortes. A questão econômica aqui, hoje em dia, pra gente aqui, né, faz o time levar uma vantagem. Os times brasileiros, né? A questão econômica tá bem melhor. É verdade. Uma coisa legal também que eu reparei é que Palmeiras, Atlético, Flamengo, Fluminense e... Tem jogadores destaques, né? Que são os artilheiros da equipe na Libertadores, estão em atividade ainda. Atlético Mineiro também com o Hulk. Sim. É porque esses times participando de Libertadores em sequência, né? Nos últimos anos, o grande número de vagas no futebol brasileiro faz com que essas grandes equipes de investimento, de elencos, estejam sempre disputando. Eu acho que vai ser uma unanimidade. Se eu perguntar para vocês, todo mundo vai dizer que se tem um time que pode tirar essa Libertadores de alguma equipe brasileira, vai ser o River Plate. Sem dúvida. E até pela final lá Mas também. Vocês veem, além do River, algum time em condições de surpreender? Não vejo, Caio, difícil. Pensar aí nesses times equatorianos, que é o que vem incomodando nesses últimos anos, Independente del Valle ou Barcelona de Guayaquil, mas nem os argentinos eu consigo enxergar assim, incomodando ou chegando numas semifinais, cara. Rosário. O River Estudiantes esse ano pode vir forte também. O River muito em função de ter a final no Monumental, isso vai criar uma atmosfera legal para jogar lá, mas eu acho que tecnicamente a questão econômica faz muita diferença. Os brasileiros estão muito na frente.